A pergunta é, a experiência mística, é algo do cristianismo ou ela pode extrapolar? Ótimo, ótima pergunta. Meu Deus, Mickey! Quanto tempo? Uma pergunta! Salvou o podcast. Não, todas foram boas, mas essa é que... A gente briga aqui, uma pergunta. Isso sempre passou na minha cabeça, porque, imagina um índio, cara, que tava aqui no Brasil, vivendo a vida dele. Quer dizer que em nenhum momento, talvez ele não teve essa experiência mística também. Enfim, aí você é o teólogo, você responde. Quando a gente estuda a mística, né, invariavelmente, a gente vai cair nessa discussão do diálogo ecumênico e interreligioso. Por quê? Porque é por isso que é tão desconfortável você trabalhar teologicamente a partir da questão experiencial. Porque você desloca a verdade no sentido de uma proposição teológica para uma experiência subjetiva. E esse deslocamento gera uma instabilidade, digamos assim, dogmática. Entende? Entendi. Uma instabilidade, porque você coloca o sistema em xeque. Porque até dentro dos paradigmas tradicionais, o conjunto de verdades organizados e assimilados por uma pessoa é o sinal de que ela é salva, de que ela se converteu, de que ela é de Deus, de que ela é de Jesus, de que ela foi aquilo não é. E de que o restante... Não, se você não assimilou esse conjunto de verdades, você está fora. Ponto. Quase um clube, né? Exato. E isso, o que precisa ser denunciado dentro desse tipo de lógica, Johnny? É que isso daqui é racionalismo. É racionalismo moderno. Né? É uma espécie de um cientificismo com ares piedosos e religiosos. Por quê? Porque você está entendendo que aquele conjunto de crenças, de verdades organizadas é a palavra de Deus. É o próprio Deus. Na medida em que eu aceito essas verdades, logo eu sou de Deus. Quando você desloca isso para o ambiente experiencial, aí você não trabalha a partir de parâmetros dogmáticos com todo esse enrijecimento, com toda essa complexidade, com toda essa sistematização. Percebe? Você vai para o lugar da subjetividade. E esse lugar da subjetividade, na medida em que a gente estuda isso, a gente consegue trabalhar, por exemplo, mística comparada. Então tem gente que trabalha a comparação das experiências místicas cristãs com experiências místicas budistas. E é tudo místico. Tudo mística. Tudo são experiências de humanos com um transcendente, com algo para além da nossa razão. E você consegue encontrar comparações e pontos de contato experienciais, né? Pontos de contato até mesmo do que aquela experiência produziu na alma daquele ser humano, né? Você consegue trabalhar a comparação entre mística islâmica, mística cristã, mística judaica, com mística cristã. Então, você acaba entrando dentro dessa... Até mesmo com outros tipos de tradição, né? Religiões de matriz afro, religiões indígenas, né? Então, os estudiosos, eles se debruçam para investigar e tentar entender isso. Então, quem normalmente estuda e trabalha a mística, como é o meu caso, acaba tendo um olhar, né, para outros tipos de manifestações espirituais, né, um olhar de respeito, um olhar, né, positivo. E entende que, na verdade, o que você tem? Você tem diferenças, muitas vezes, de linguagem. Então, a maneira como eu descrevo a minha experiência de Deus a partir do cristianismo é diferente da maneira como um judeu descreve a experiência de Deus no judaísmo. Mas eu não posso dizer que não é uma experiência de Deus. Exatamente. Eu entro num terreno de muito respeito em relação a essa subjetividade que está narrando uma experiência com Deus, né? É claro que isso entre cristianismo e judaísmo talvez fique mais tranquilo, mas isso tem a sua validade, tem a sua importância para outros tipos de manifestações espirituais, né? E assim, é polêmico, é delicado, mas mesmo os teólogos mais conservadores, quando se chegam nas áreas das teologias sistemáticas, que normalmente isso está dentro da revelação especial, né? O que é a revelação especial? É Deus se revelando através da Bíblia judaico-cristã para o indivíduo, né? Isso é revelação especial. Então, é essa revelação que tradicionalmente... Porque você se sente especial? Nossa, Deus falou comigo. É especial porque falou dentro de um contexto específico, para um povo específico, para uma tradição específica, né?
E normalmente é através desse tipo de revelação especial, ou seja, Deus se manifestando e aparecendo através de elementos exclusivamente cristãos, que a salvação se encontra. Aí no meio dessas teologias sistemáticas, sempre vem a questão, mas e a pessoa que não teve acesso à revelação especial? Total. Quantas pessoas já morreram e nem ouviu falar. Não faz ideia do que é Palestina, do que é Oriente Médio, do que é... Enfim, não tem condição nenhuma para entender isso. E aí o que eles colocam? Normalmente os conservadores, eles dizem assim, olha, não dá para a gente jogar fora a possibilidade de Deus fazer alguma coisa... de alguma maneira, ou Deus está escondido, o Cristo está escondido, eles não sabem que é Cristo, mas eles estão sendo salvos por Cristo. Não dá para descartar essa possibilidade, mas eu acho muito improvável. Normalmente é isso. Mas eu lembrei de Paulo indo na Grécia e tem lá o Deus desconhecido, assim, aí ele olha e fala, ó, tá vendo esse Deus aí? Tipo, exatamente, tem um Deus que exatamente. É o desconhecido, mas eles sabem que existe. Assim. Porque esse que é o ponto da questão da mística. As tradições místicas, elas levam a sério o fato de que Deus não pode ser nomeado. Por quê? Porque como o apóstolo Paulo mesmo disse, Deus habita uma luz inacessível, olho nenhum viu e nunca verá. Então Deus, ele não é essa garrafinha de água. Isso aqui eu sei qual é a altura, eu sei qual é a largura, eu sei quanto de água cabe aqui. Não é o Gerson que você olha. Não é o Gerson que eu olho. Então ele está quase dormindo. Deus está para além daquilo que eu sou capaz de descrever. Né? Se eu consigo descrevê-lo de uma maneira absolutizada, exata, eu fiz um ídolo. Porque eu criei Deus, a minha imagem é minha semelhança, a partir da... Porque ídolo não é só uma estátua, tá certo? Ídolo, antes de ter a estátua, tem uma ideia na mente de quem fez. Então o ídolo é aquilo que a gente constrói com a nossa mente. Então Deus está sempre para além daquilo que eu consigo pensar, porque senão ele não seria Deus. Então, na tradição cristã, eu entendo que o máximo que ele se revela para nós está em Jesus. Ali é o ápice da revelação. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, né? Outrora Deus falou para os profetas de outras formas e hoje nos fala através do Filho. Então, como cristão, eu tenho que me satisfazer com tudo que eu consigo saber de Deus através de Jesus e me dar por satisfeito. Deus não cabe, né? Deus não cabe. Agora, eu uso a seguinte metáfora, acho que talvez ajude, né? Pelo menos para explicar um pouco do que eu estou tentando dizer aqui. É como se Deus fosse um elefante. Imagina Deus um elefante. Nós estamos tateando esse elefante com vendas. Então, eu estou tateando o pé do elefante. Estou tateando, vendado. E estou dizendo, Deus, ele é durinho, estou vendo uma unha aqui, estou vendo um casco, estou vendo que tem uma coisa áspera aqui, porque, né, de ficar passando e pisando, etc e tal, e estou lá tateando isso aqui. E estou dizendo para todo mundo, gente, estou vendo que Deus é isso aqui, ó. Só que tem outro cara, que não é cristão, que o cara tá na orelha do elefante. E tá vendo? Tá diferente. Olha, pra mim tá diferente, ele é molinho, é um negócio diferente aqui. Entendeu? Entendi. Então, assim, esse mistério que é o elefante, ele tá para além da nossa capacidade cognitiva esgotá-lo. A gente não pode esgotá-lo. Se a gente esgotar, ele não é mais Deus. Então, digamos assim que a conversa da mística comparada, né, isso tudo, é mais ou menos esse o paradigma. Não, mas o exemplo foi ótimo. É mais ou menos esse elefante, né? E isso, né, assim, precisa ficar muito claro, né, porque isso gera polêmica, né? E qual que é o ponto? Isso não significa que você tem que abrir mão da sua fé, que você tem que abrir mão da sua tradição. Não tem nada a ver. Né? Eu amo a minha tradição cristã, eu sou cristão. Mas essa é a sua tradição. Mas essa é a minha experiência. Eu acho que a linguagem cristã, a linguagem teológica cristã, ela é muito potente. Né? Enfim, eu não tenho nada ponto. Mas assim, tem pessoas em outros lugares do elefante tentando tatear também. E eu acho que é saudável que a gente nutra um olhar de respeito.